alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos fazendo o nosso apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que ao longo do trimestre, quando nós vemos o tema da lição, quando nós percebemos que pode algo ser acrescentado, não que tenha havido qualquer insuficiência por parte do comentarista ou da casa publicadora das Assembleias de Deus. Longe disso. Mas se pudermos agregar algo além do que consta das 13 lições, dentro daquele tema, nós então nos esforçamos para fazer um apêndice, a fim de enriquecer todas as aulas do trimestre e até propiciar que haja uma aula adicional, um estudo adicional com base neste apêndice. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e que cuida da família, ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para os nossos dias, ou para a nossa geração. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Então, nós temos aqui o estudo dos livros de Ruth e de Esther. São os dois livros que nós estamos estudando nesse trimestre. E resolvemos, então, fazer um apêndice nesse trimestre, verificando a tipologia dos dois livros, os livros de Ruth e de Esther. Por isso que o título do nosso apêndice é Exercícios Tipológicos dos livros de Ruth e Esther. Estes dois livros têm alguns pontos em comum, não é à toa que eles estão sendo estudados conjuntamente neste trimestre por todos nós. Em primeiro lugar, são os dois únicos livros da Bíblia que têm nomes femininos, Ruth e Esther. Na Bíblia Católica também tem um outro livro, que é o livro apócrifo de Judite, mas os dois únicos livros que têm nomes de mulher no cânon bíblico são justamente esses dois livros. E eles têm os nomes de mulheres, por quê? Porque as mulheres são as protagonistas dos dois livros. Então, isso é o que eles têm em comum. Em primeiro lugar, são os dois livros que têm nomes de mulheres. Em segundo lugar, as mulheres é que são protagonistas do livro. No livro de Ruth, nós temos duas mulheres protagonistas, Ruth e Noemi. E no livro de Esther, nós temos a rainha Esther como protagonista. O que é protagonista? É a personagem principal. Isso que é protagonista, é a personagem principal. Por isso mesmo que os livros levam o nome de mulheres, porque as personagens principais são Ruth e são Esther, e a Esther. Então, essas são as duas principais personagens, por isso que o livro acaba tomando o nome delas. Então, é a segunda característica que esses livros têm em comum. Em ambos os livros, as mulheres que dão nome aos livros são as personagens principais. Mas existe uma outra característica em comum desses dois livros. Eles são narrações. O que é a narração? Quando nós estudamos literatura, nós vemos que as obras literárias, aquilo que a gente escreve, artisticamente, elas são divididas em gêneros literários. Então, existe o gênero lírico. O que é o gênero lírico? É aquele escrito que externa os sentimentos, as emoções das pessoas. O gênero lírico, por exemplo, na Bíblia, nós encontramos nos Salmos, em Provérbios, em Cantares de Salomão. São obras que têm por objetivo externar os sentimentos das pessoas. Já temos também o gênero dramático,
que são as peças teatrais, né? São obras que são feitas para serem encenadas. Hoje em dia nós temos não só o teatro, mas nós temos também o cinema, né? Que são artes em que as pessoas escrevem para que haja uma encenação, seja a peça de teatro, seja o roteiro do filme ou da série. E nós temos o gênero narrativo. O gênero narrativo é aquele em que eu escrevo para contar uma história. Para contar uma história. Esse é o gênero narrativo. E tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther, eles são narrações, eles contam histórias. O livro de Ruth conta a história de Ruth, a mulher moabita, que se transformou em ancestral do rei Davi. O objetivo do escrito do livro de Ruth foi mostrar que Deus já estava preparando a casa real de Davi antes mesmo do próprio Davi. A tradição judaica diz que este livro foi escrito por Samuel, que foi justamente a pessoa que ungiu Davi, ainda adolescente, como novo rei de Israel. Então Deus revelou a Samuel que ele deveria escrever a história para mostrar que Deus é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Como ele restaurou a família de Elimeleque para que ela se tornasse a família real de Israel e, em seguida, viesse de Davi a continuidade da linhagem messiânica. Então, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso que o título do nosso trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Cuidando da família de Elimeleque, ele estava também executando o plano da salvação para toda a humanidade. Isso é uma história, é uma narrativa. E o livro de Esther também é uma narrativa, também é uma história, porque ele nos conta como Deus livrou o povo judeu da destruição durante o reinado de Assuero, que na verdade era o rei Xerxes I, né? Assuero é o título, assim como o faraó, e como no reinado de Xerxes I, Deus abortou um plano de destruição do povo de Israel. Por quê? Porque Deus preservava o povo judeu, porque dele viria o Messias. E porque ele é a propriedade peculiar dentre todos os povos, a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Então, o livro de Esther, ele conta também uma história, também é um gênero narrativo, né? Porque ele conta a história deste livramento que Deus deu ao povo de Israel durante o reinado de Xerxes I, o rei da Pérsia. E, como todos nós já sabemos, sem sequer mencionar o nome de Deus. O livro de Esther não faz nenhuma menção ao nome de Deus, embora Deus esteja presente em todos os momentos da narrativa. Então, a terceira característica comum dos livros de Ruth e de Esther é que elas são narrações. E narrações breves. Esses livros eles são curtos, né? Ruth tem 4 capítulos pequenos, Esther tem 10 capítulos pequenos também, tanto que esses livros são lidos num só dia pelos judeus até hoje. O livro de Ruth é lido na festa das semanas ou na festa de Pentecostes, que eles chamam de Shavuot, e nós temos o livro de Esther lido na festa de Purim, que foi instituída por causa mesmo dos acontecimentos narrados no livro de Esther. Então, como eles são livros curtos, e os estudiosos da literatura dizem que as pequenas narrações elas são chamadas de contos, né? Quando uma narrativa é longa, nós chamamos de romance. Quando a narrativa é média, nós chamamos de novela. E quando a narrativa é curta, nós chamamos de conto.
né? Então, um conto, tanto o livro de Ruth como o livro de Esther, eles tecnicamente na literatura são contos. E as narrativas breves, as narrativas curtas, elas têm poucas personagens e poucos episódios. E aí é que entra a ideia da tipologia bíblica. Falarmos da tipologia bíblica, que é o tema que nós vamos tratar, a tipologia nos livros de Ruth e de Esther, nós temos que lembrar o que é a Bíblia. E aqui nós vamos trazer o ensino do saudoso e sempre mestre das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto. No seu livro Manual da Escola Dominical, ele nos fala o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? E eu vou ler aqui o Manual da Escola Dominical, e esta obra aqui que eu estou lendo é uma relíquia, porque é uma lembrança da minha querida e saudosa sogra, a irmã Eliette, é uma edição de a 15ª edição de 1996, né? E aqui nós temos na página 30 do Manual da Escola Dominical, nesta edição, o que é a Bíblia. Pastor Antônio Gilberto nos ensina. É a revelação de Deus à humanidade. É a definição canônica mais curta da Bíblia. Tudo o que Deus tem preparado para o homem, bem como o que ele requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele, quanto à sua redenção e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. E aí ele diz: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, pastor Antônio Gilberto, ele diz que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E o assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. O assunto da Bíblia é Jesus. E Jesus é falado diretamente, como nas profecias messiânicas, nos salmos messiânicos no Antigo Testamento, como ele é em o Novo Testamento, na narrativa da sua vida e de seu ministério, da sua vida terrena e de seu ministério nos evangelhos, como na sua ação como cabeça da igreja em Atos ou nas epístolas, como também nas coisas que brevemente irão acontecer lá no livro do Apocalipse. Então, a Bíblia fala diretamente de Jesus, mas também fala indiretamente de Jesus. Existem passagens bíblicas, pois, como diz o pastor Antônio Gilberto, o assunto central da Bíblia é Jesus. E existem episódios, existem pessoas, existem objetos que fazem referência ao Senhor Jesus. Porque o assunto central da Bíblia é Jesus. Quando lermos a Bíblia, temos que procurar Jesus naquele texto bíblico que nós estamos lendo. E Jesus aparece, como eu disse, às vezes diretamente, mas às vezes aparece indiretamente. E este aparecimento indireto, uma das formas deste aparecimento indireto é a chamada tipologia bíblica. O que é um tipo? O grego typos. O que é o tipo? O tipo é um símbolo, é um sinal, é algo que nos faz lembrar de alguma coisa.
O símbolo, ele nos faz lembrar de algo. O tipo é uma marca, é algo que nos faz, que nos remete a algo. Olha, o assunto principal da Bíblia é Jesus. Então, os tipos são pessoas e objetos que nos remetem a Jesus Cristo ou a alguma outra personagem relacionada com a obra de Jesus Cristo. E é o que nós vamos ver aqui, inclusive no livro de Ruth e de Esther, que nós temos tipos de Jesus, pessoas que nos remetem a Jesus. Nós vamos ver que há tipos da igreja, pessoas que nos remetem à igreja, e a igreja está vinculada a Cristo, porque a igreja foi edificada por Cristo, é a esposa de Cristo. Então, por isso, também ela pode ser tipificada, porque a tipificação nos remete a Cristo. E quando personagens se referem à igreja, estão nos remetendo a Cristo. Nós temos também, nós vamos ver personagem que faz referência até ao diabo. E o diabo está envolvido na obra salvífica de Cristo. Como, irmão Calamuru? Como é que o diabo está envolvido? Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. O que é a salvação? É desfazer a inimizade que o diabo, na tentação, fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus. Foi isto que o próprio Deus disse no dia mesmo da queda. Lá no Jardim do Éden, ele virou para o diabo e disse: e porei inimizade entre ti e a mulher. A salvação é isso. É nós nos tornarmos inimigos do diabo. E por isso, amigos de Deus. Por isso também nós podemos ter tipos do diabo na Bíblia. Porque o diabo está relacionado à obra salvífica de Cristo, porque a obra salvífica de Cristo é desfazer as obras do diabo. Então, os irmãos vejam que o que é a tipologia? É um estudo destas personagens, destes episódios e até mesmo de objetos que nos fazem referência a Jesus ou a sua obra salvífica. Por isso que se diz que o tipo é essa pessoa ou esse objeto que faz referência, que nos faz lembrar de Jesus ou de alguém relacionado à obra salvífica de Jesus. E os livros de Ruth e de Esther, como nós vimos, eles são narrações. Eu estou contando histórias. E narrações breves são contos, tecnicamente falando. E nós já vimos que os contos têm poucos episódios e poucas personagens. Por isso mesmo, tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther, eles têm uma grande riqueza tipológica nas pessoas, nas personagens. Como a Bíblia tem que falar de Jesus, e como o livro de Ruth e de Esther contam histórias breves, com poucas personagens, isso nos mostra que estas personagens são a principal referência a Jesus. Porque esses dois livros são livros da Bíblia. E o assunto central da Bíblia, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto, é Jesus. Então, há uma grande riqueza tipológica nos livros de Ruth e de Esther. E é por isso que nós gostaríamos aqui de, juntamente com os irmãos, vermos a tipologia bíblica, ou seja, as personagens dos livros de Ruth e de Esther e como elas fazem referência a Jesus
à igreja, ao diabo e a Deus, o Pai. Então, nós vamos aqui estudar como essas personagens são símbolos e o que nós aprendemos com estas personagens nesta condição de símbolos, de tipos, para o nosso ensino espiritual. Porque os irmãos sabem que lá no livro de Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4, Paulo escreveu: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito não foi escrito por acaso. Foi escrito para meu ensino, para o seu ensino, para que nós possamos ter paciência e estarmos com o Senhor ao nosso lado durante a nossa jornada. Então, pela própria estrutura desses dois livros, nós vamos encontrar uma tipologia nas personagens. Elas não são muitas, os episódios são poucos, e a tipologia, a referência a Cristo e a sua obra estão nas personagens. E nós vamos começar pelas personagens femininas. Como nós já dissemos, elas são as personagens principais dos dois livros. São os dois únicos livros com nomes femininos. E, como as damas devem vir primeiro, nós vamos ver então a tipologia das personagens femininas. No livro de Ruth, as personagens principais são Ruth e Noemi. E no livro de Esther, a personagem principal é Esther. O que é que nós temos de características comuns destas três personagens? Ruth, Noemi e Esther. Elas, por serem personagens femininas, elas tipificam a igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. É aquela que está prometida em casamento ao Senhor Jesus. Nós lemos isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E a Bíblia diz que, como o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, o relacionamento de Cristo com a igreja é igual ao relacionamento do marido e da mulher. Que já o casamento já é um tipo do relacionamento de Cristo com a igreja. Já é um símbolo do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, estas três personagens femininas, elas fazem referência, são símbolos da igreja. E aí a gente aprende vendo a vida, o caráter, as qualidades e as atitudes de Ruth, Noemi e Esther, nós aprendemos como é que a igreja deve se comportar, como é que a igreja deve ser. Porque Ruth, Noemi e Esther são tipos da igreja. Quais são as características comuns destas três personagens que nos fazem referência à igreja? Em primeiro lugar, nós vamos ver que tanto Ruth, quanto Noemi, quanto Esther são mulheres casadas. Todas elas se casaram. Todas elas eram mulheres comprometidas com um marido. Ruth casou primeiro com Malom, depois ficou viúva e casou com Boaz. Noemi se casou com Elimeleque
depois ficou viúva e não casou mais. Esther se casou com o rei Assuero. Assuero destituiu a sua primeira esposa, que era Vasti, e depois selecionou dentre as moças virgens e formosas à vista uma para ser a sua nova esposa, que foi Esther. Então aqui nós vemos que as três são mulheres casadas. A igreja também é uma mulher casada. Eu já disse, o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja está comprometida com Jesus. Prometida em casamento. Ainda não se casou, porque o casamento será as bodas do Cordeiro. Depois do arrebatamento da igreja, a igreja passa pelo tribunal de Cristo e depois celebra a ceia das bodas do Cordeiro. Entra na Nova Jerusalém para ali se casar com o Senhor para sempre, eternamente. Então, Ruth, Noemi e Esther são mulheres casadas. Como mulheres casadas, elas tinham compromissos com os seus maridos. Quais eram estes compromissos? O primeiro, a fidelidade. Tanto Ruth quanto Noemi quanto Esther eram fiéis aos seus maridos. Não adulteravam, não tinham outros homens na sua vida, tão somente eles. Ruth se casou com Malom, enviuvou, e depois se casou com Boaz, e foi fiel tanto a Malom quanto a Boaz. Esther foi fiel a Assuero. E Noemi foi fiel a Elimeleque. Porque são mulheres casadas que não podem ter qualquer relacionamento com outro homem, com outro senhor. Assim deve ser a igreja. A igreja ela está comprometida, ela está casada com Cristo. Ela não pode, de maneira nenhuma, ter outros senhores, ter outros amantes. Ela deve amar única e exclusivamente o Senhor Jesus. E Jesus diz: quem me ama, guarda as minhas palavras. Então, essa é a primeira característica que é comum tanto a Ruth, quanto a Noemi, quanto a Esther. São mulheres casadas. E isto significa que a igreja está comprometida com Cristo, deve amar somente a Cristo, e por isso mesmo não pode ter outros senhores, ter outros relacionamentos, senão com o Senhor Jesus. Tiago, ele nos fala a este respeito. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nós habita tem ciúmes? Então veja, você não pode ter amizade com o mundo. A igreja, ela não pode ter relacionamento com o mundo, com o maligno, com aquilo que não agrada a Deus. Porque a igreja é uma mulher casada, é uma mulher comprometida, que tem de ser fiel. E como Jesus diz, assim como aconteceu com Ruth, com Noemi, com Esther, elas foram fiéis até a morte. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui nós vemos que, como igreja, nós somos mulher casada. Nós estamos comprometidos, e temos que estar
ser fiéis ao Senhor. Essa é a primeira característica, tanto de Ruth, quanto de Esther, quanto de Noemi. A segunda característica destas três mulheres que tipificam a igreja é que elas eram submissas aos seus maridos. A submissão é a marca registrada de Ruth, de Noemi e de Esther. Noemi, ela se mudou de Belém para Moabe em obediência a Elimeleque. Elimeleque estava fazendo algo que Deus proibiu, porque Deus disse para os israelitas não irem para Moabe, porque Deus não tinha dado aquela terra para eles. Elimeleque não confiou em Deus, porque diante da fome que havia na terra, em vez de perquirir a razão da fome, que era a desobediência a Deus, e pedir perdão a Deus, ou conclamar os seus conterrâneos a pedir perdão a Deus para que voltasse a haver a abundância, ele simplesmente decide abandonar a terra que Deus lhe tinha dado e abandonar o próprio Deus e mudar-se. Mesmo assim, Noemi, que não concordava com nada disso, e nós sabemos que ela não concordava com nada disso, porque ela sempre falou bem do Deus de Israel para suas noras, que eram moabitas, e elas se deixaram levar e se impressionaram com o Deus de Israel, a ponto de quererem ambas as noras virem com Noemi para Belém, só que Orfa desiste de acompanhá-la, porque a própria Noemi não queria ser acompanhada, mas Ruth resolve ir e ela diz: o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, ela adota ao Deus de Israel, por quê? Porque ela foi ensinada por Noemi a respeito do Deus de Israel. Então, Noemi não concordava em nada com a atitude de Elimeleque, mas foi submissa a ele. Foi para Moabe. E quando Elimeleque morre e seus filhos se casam com moabitas, o que também era contrário à ordem de Deus, ela se mantém ali em Moabe e ela só decide voltar depois que seus filhos também morreram. Porque enquanto mãe viúva, ela tinha que passar a obedecer aos seus filhos. Então, Noemi é um símbolo de submissão. Mas Ruth também é. Porque nós vamos encontrar Ruth obedecendo a todas as orientações de Noemi. Ela quer voltar com Noemi, Noemi diz para ela não voltar, mas Noemi tem uma hora que desiste, então concorda, e ela vem. Então ela não foi em rebeldia contra Noemi. Noemi é que viu que ela estava determinada e por isso permitiu que ela viesse com ela para Belém. Mas Noemi orienta Ruth. Quando Ruth é sorteada para o campo de Boaz, e ela conta isso para a sua sogra, Noemi diz: não saia desse campo até o final da colheita. E ela fez como Noemi determinou. Depois, ao término da colheita, Noemi diz: agora você vai falar com Boaz para pedir a remissão da família. E Ruth vai e obedece à sua sogra. Ela também obedece a Boaz antes mesmo de se casar com ele. Só faz durante a colheita aquilo que Boaz lhe permitiu que fizesse. E quando ela pede a remissão, Boaz manda que ela fique até o amanhecer ali na eira, aos seus pés. E ela obedece. Ruth sempre foi submissa. E Esther, a rainha Esther, ela é escolhida por causa da sua submissão. A Bíblia nos diz que Esther seguia a todas as orientações que lhe eram dadas pelo eunuco das mulheres. E aí, então, o eunuco das mulheres
Hoje o nome me fugiu aqui, vamos lá no texto, ver o nome, Hagai, se não me engano, vamos confirmar aqui, me fugiu este nome, né? Vamos lá no livro de Esther, no capítulo 2, é Hegai, né? O Hegai, ele deu as orientações a respeito da etiqueta do palácio e Esther obedeceu. E isso foi fundamental para ser escolhida rainha. Veja que antes ela já era submissa ao seu pai adotivo, que era o seu primo Mardoqueu. Quando ela é levada para a casa das mulheres, para se submeter à seleção da nova rainha, Mardoqueu disse para ela não contar que ela era judia, nem falar da sua parentela. E ela obedeceu isto, mesmo depois de ter se tornado rainha, ela só vai declarar a sua nacionalidade naquele banquete em que ela denuncia Amã. E isto porque Mardoqueu tinha dito para ela interceder. Então Esther sempre foi submissa. Esther sempre aceitou a autoridade de Assuero, tanto que ela orou e jejuou para ir à presença dele sem ser chamada, porque ela era submissa. E não nos esqueçamos que a principal qualidade que Assuero estava querendo para sua esposa era a submissão, porque ele tinha destituído a Vasti, porque a Vasti lhe havia desobedecido. Então, a submissão é uma característica clara em Ruth, Noemi e Esther. A igreja deve ser submissa ao Senhor Jesus. Nós somos servos de Jesus. Nós fazemos o que ele nos manda. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A igreja tem que obedecer a Cristo. E obedecer a Cristo é obedecer a palavra. Ela tem que ser submissa ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, capítulo 5, versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E no versículo 24 ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Nós temos que estar obedientes ao Senhor Jesus. E obedecer a Jesus é obedecer ao que está na Bíblia Sagrada. Há muita gente hoje dizendo que é igreja, mas que não concorda com o que está escrito na Bíblia, que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Estas pessoas não são sujeitas a Cristo, não são a igreja. A igreja ela é sujeita a Cristo. E Ruth, Noemi e Esther são tipos da igreja porque elas sempre foram submissas aos seus maridos. Outra característica das 3 personagens femininas que nós estamos aqui a analisar, a característica comum delas, Ruth, Noemi e Esther, é que elas passaram por aflições antes de desfrutarem de uma glória consequente à vitória. Para terem vitória, elas precisaram ter lutas. Ruth e Noemi passaram uma tragédia familiar. Enviuvaram e Noemi ainda ficou desfilhada. Elas vieram como mulheres desamparadas e desassistidas para Belém de Judá. Noemi, inclusive, chegou a dizer para o povo de Belém, não me chamem mais Noemi, que quer dizer agradável, mas me chame Mara, que quer dizer amarga, porque eu tenho sofrido, eu tenho tido uma grande angústia. Com Esther não foi diferente. A Bíblia nos diz que ela ficou órfã, ela perdeu o pai e a mãe. Diz a tradição judaica, isso não está na Bíblia, que isso ocorreu pouco depois do nascimento ou por ocasião do nascimento da própria Esther.
Esther viveu sendo criada por um homem que era o seu primo, seu pai adotivo, mas nunca teve a assistência de uma mãe. Isso é muito terrível para uma mulher. Como se não bastasse isso, já a rainha, ela fica sabendo que o seu povo será destruído, que ela será morta. Olha a aflição que ela teve. E mesmo depois de denunciar a Amã ser morto, o rei Assuero não tirava o decreto. Olha a aflição que ela teve. E como ela intercedeu pelo povo, arriscando a sua própria vida. Ruth se casa com Boaz, passa a ser uma senhora respeitável na sociedade. Noemi vê sua descendência prosseguir, mas antes passaram aflição. E Esther depois viu o livramento do seu povo, viu seu próprio pai adotivo se transformando no primeiro-ministro do Império Persa, mas também depois da aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo e Barnabé ensinando os crentes novos convertidos da sua primeira viagem missionária, eles nos ensinam lá em Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Assim como Ruth, assim como Noemi, assim como Esther, a igreja primeiro passará por muitas tribulações, para só depois desfrutar da bênção, desfrutar da vida eterna, desfrutar da glória de Deus. Uma outra característica comum de Noemi, Ruth e Esther, então nós vimos que elas são mulheres casadas, são submissas a seus maridos, passaram por aflições antes de desfrutar da glória. E a quarta característica comum de Ruth, Noemi e Esther, que nos trazem lições a respeito da igreja, é que todas elas demonstraram amor a Deus e amor ao próximo. A igreja, ela cumpre os dois grandes mandamentos. Ela ama a Deus e ama o próximo. Até porque ela cumpre o novo mandamento. O novo mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você não pode ser da igreja se você não ama a Deus e não ama o próximo. Se você não ama o seu irmão, assim como Jesus amou. Ruth, Noemi e Esther demonstraram este amor a Deus e amor ao próximo. Ruth amou tanto a Deus que abandonou o Deus de Moabe, Quemós, e passou a adotar a Deus e os deuses de Israel como seu Deus. E veio para Belém de Judeia por amor a Deus, mesmo sabendo que lá seria uma mulher viúva, desamparada e estrangeira, e mal vista, porque as moabitas eram mal vistas pelos israelitas. Mas por amor a Deus, ela foi morar na terra prometida por Deus. Ruth também demonstrou amor à sua sogra. Não quis deixá-la, não quis abandoná-la. E foi trabalhar de forma humilhante na respiga, colhendo aquilo que caía da colheita, para sustentar a ela e a sua sogra. E trabalhava com afinco e com dedicação, por amor à sua sogra. Então ela tinha amor ao próximo também. Noemi não era diferente. Ela amava a Deus, saiu para Moabe por causa da sua submissão ao marido, mas retornou para Israel confiando em Deus e falou bem de Deus, pregou a respeito de Deus para suas noras, tanto que Ruth se converteu. Isso mostra que ela amava a Deus, mas ela também amava o próximo.
ela cuidou bem das suas noras, tanto que elas queriam voltar com ela. Ela orientou Ruth com toda a dedicação, porque ela amava o próximo. Então, Noemi também amava a Deus e amava o próximo. E assim era Esther também. Ela amava a Deus, porque ela servia a Deus, cumpria os mandamentos, não, nunca declarou a sua nacionalidade, a sua parentela, porque o seu pai, adotivo, mas era pai, falou para ela não fazer, porque ela honrava pai e mãe, que é o segundo mandamento. Aliás, é o quarto mandamento. A lei. A lei. Então, ela era submissa, obediente, e ela amava a Deus, porque cumpria os mandamentos. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Mas ela também amava o próximo. Quando Mardoqueu estava ali, vestido de saco de pano, com cinza, na praça, em frente ao palácio, em frente à fortaleza de Suzã, foram falar para Esther. E ele mandou, e ela mandou, que fossem levadas roupas para Mardoqueu. As pessoas não sabiam que Mardoqueu era parente de Esther, porque ela nunca tinha revelado isso. E por que falaram para Esther? Porque Esther certamente fazia o bem para as pessoas. Esther era conhecida como uma pessoa que ajudava quem precisava, ou seja, é prova de que ela amava o próximo. E ela arriscou a sua vida pelo seu povo, indo à presença do rei 2 vezes sem ser chamada, correndo o risco de ser condenada à morte, mas porque ela amava o seu povo e queria o livramento do seu povo, mesmo sendo a rainha. Então ela também amava o próximo. Então Ruth, Noemi e Esther amavam a Deus e amavam o próximo. A igreja, ela ama Deus e ama o próximo. Mas Ruth, Noemi e Esther também têm uma característica comum. Todas elas demonstram que têm fé, tinham fé em Deus. Elas tinham fé em Deus. Noemi voltou para Belém, crendo que Deus lhe daria sustento, mesmo diante daquela situação tão trágica. Noemi percebeu que Deus estava trabalhando já no primeiro dia da colheita. Tanto que ela diz para Ruth: fique lá. E depois, quando terminou a colheita, ela diz: vai e peça remissão. E depois, quando Boaz disse que ia tratar do assunto, ela disse: não vai terminar o dia sem que ele resolva este negócio. Ela sempre confiou em Deus. Ruth também confiou em Deus. Ela abandonou Moabe, adotou a Deus como seu Deus. Ela creu, e creu como Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão creu contra toda esperança, com uma mulher estéril e já velha, sem condições de gerar. Quando ele saiu aquela noite da tenda e olhou para o céu, e Deus disse: olha, a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele creu, e a Bíblia diz que isso, por causa disso, ele foi justificado. A mulher continuava estéril, a mulher estava sem condições, sem até o costume das mulheres pela sua idade, mas ele creu, creu contra toda a esperança. Foi o que Ruth fez. Ela creu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, embora esse Deus de Israel tivesse matado o seu sogro, o seu cunhado e o seu marido. Embora ela estivesse na miséria, ela creu que Deus proveria. E provou que creu, deixando Moabe e vindo para Israel junto com a sua sogra. Então ela creu em Deus e seguiu todas as orientações de Noemi, porque ela também creu, assim como Noemi creu, que Boaz iria remir a família como efetivamente remiu.
As três mulheres, elas eram belas fisicamente. Com relação a Noemi, nós não temos nenhum texto bíblico que diga que ela fosse bela, mas não creio que ela fosse feia. Também a Bíblia não diz que ela era feia. Mas com relação a Ruth e a Esther, nós vemos, tanto num caso quanto no outro, que o texto nos mostra que elas eram belas. Né? Com relação a Esther, ela só foi escolhida para a seleção da nova rainha porque ela era bela. O texto diz lá em Esther, capítulo 2: Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Então, se Esther foi selecionada, é porque ela era formosa à vista. Ela era uma mulher fisicamente bela. Com relação a Ruth, nós vemos lá em Ruth, capítulo 2, versículo 8. Aliás, versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Então, quando Boaz chegou, estava todo mundo trabalhando e tinham todas as pessoas viúvas, desamparadas, órfãs e pobres que ficavam ali para pegar o que caía da colheita no chão. Ruth não estava sozinha, mas Boaz teve a atenção despertada a Ruth. Por quê? Porque ela era bonita. É porque ela era bonita. Ela não estava elegantemente trajada, ela era uma mulher viúva, desamparada, pobre, necessitada, mas ela era bonita. Por isso que Boaz chamou a atenção. Então, esse texto nos mostra que também Ruth era bela fisicamente. A igreja também é bela, mas ela é bela espiritualmente. Ela é a esposa de Cristo. Está devidamente trajada com vestes brancas, vestes resplandecentes, vestes de linho, como nós lemos aqui no livro do Apocalipse, adornada pelos dons do Espírito Santo, com o poder de Deus. Ela é bela, né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele diz que a igreja é bela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é bela porque ela é santa, porque ela é irrepreensível. Ela não tem ruga, não tem mancha, ela é gloriosa, ela é bela, porque assim o Senhor a fez. E a sétima e última característica comum que nós temos aqui de Ruth, Noemi e Esther, que nos levam à igreja, é que elas estavam numa posição social terrível, trágica, faziam parte da camada mais baixa da sociedade, mas foram guindadas a uma situação de participante da elite da sociedade. Foram guindadas às camadas mais altas da sociedade. Noemi era uma mulher viúva, desamparada, desfilhada, e que agora, com a remissão da família, voltava a ser a matriarca, a mulher mais importante, tanto que ela cuida de Obed,
que é a criança que nasceu do casamento de Ruth com Boaz, o primogênito do casal, e que viria a ser o avô do rei Davi. Ela tem uma posição de honra. Ruth, de mulher viúva, desamparada, estrangeira, que vivia da respiga, ela se torna a mulher de Boaz, que era um rico proprietário de terra em Belém, e que inclusive comprou as terras que eram de Elimeleque. Esther era uma menina órfã, estrangeira, cativa, e que se transforma a rainha da Pérsia. Assim também é a igreja. Nós não tínhamos Deus, não tínhamos salvação, estávamos condenados ao inferno, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus nos salvou e nos transformou na esposa dele, e nós viveremos com ele para sempre na Nova Jerusalém e no seu trono, reinando com ele para todo sempre. Então, são essas as 7 características comuns de Ruth, Noemi e Esther que simbolizam a igreja. Para nós terminarmos esta parte das mulheres, só lembrar que os nomes das personagens também nos trazem ensinamentos sobre a igreja. Noemi quer dizer agradável. Por isso que ela diz, não me chamam mais Noemi, mas me chamem Mara, porque eu agora não estou agradável, estou amarga. Mas Noemi significa agradável. A igreja agrada a Deus. Quem não agrada a Deus não pertence à igreja. Que diz o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Só pertence à igreja quem é agradável a Deus. Tanto que só vai ser arrebatado quem agrada a Deus. Foi assim que aconteceu com a primeira pessoa arrebatada, que foi Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque só foi trasladado, só foi arrebatado, porque tinha um testemunho de que agradava a Deus. Então, Noemi é tipo da igreja, porque a igreja é formada por pessoas que agradam a Deus, que são agradáveis, que é o significado do nome Noemi. O nome Ruth, existe uma divergência entre os estudiosos sobre o significado do nome Ruth. Ruth é um nome moabita. Ninguém mais fala moabita, ninguém teve acesso a escritos moabitas. Então, daí a dificuldade. Mas a maior parte dos estudiosos dá 5 significados para a palavra Ruth. E estes 5 significados nos ensinam a respeito da igreja. Ruth quer dizer amiga, companheira, amizade, associação e vistosa. São esses 5 significados que se dá ao nome Ruth. A igreja, ela é amiga de Deus. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o próprio Jesus disse, já não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque tudo quanto tenho recebido de meu Pai, eu os fiz conhecer. Está lá escrito em João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer.
A igreja é amiga de Jesus. Ruth quer dizer amiga. Mas Ruth também quer dizer companheira. A igreja é companheira de Cristo. Ela está andando com o Senhor. O Senhor, na verdade, o Senhor está andando com ela aqui na terra e se casará com ela quando a retirar aqui da terra, para que fique para sempre com o Senhor. Então a igreja é companheira de Jesus. Mas Ruth também quer dizer amizade. Eu já disse, existe um amor. O amor que existe entre marido e mulher é símbolo do amor que existe entre Cristo e a igreja. Cristo se entregou pela igreja, Cristo purificou a igreja, Cristo está preparando a igreja para se apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E a igreja é sujeita a Cristo, porque ama a Cristo e faz o que Cristo manda. Há uma amizade entre Cristo e a igreja. Mas Ruth também quer dizer associação. Então a igreja ela se associa com Cristo e por isso ela prega o evangelho, por isso ela faz a vontade de Cristo, por isso ela quer a salvação das almas e cuida das almas para que elas permaneçam salvas, porque há uma associação, há um trabalho conjunto entre Cristo e a igreja em prol da humanidade. Mas também os irmãos se associam entre si. A igreja também é um grupo social. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, que vai sendo edificado em amor, vai crescendo, aperfeiçoando cada membro em particular da igreja. Por isso Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Há uma necessidade de uma associação. E Ruth quer dizer associação. E Ruth quer dizer vistosa. E aqui nós já falamos aqui da beleza física. Ser vistoso é ser formoso à vista. E nós já vimos como isto ocorre com a igreja. E, por fim, o nome Esther. Na verdade, Esther tem dois nomes. O nome judeu, que é Radassa, e o nome persa, que é Esther. O que quer dizer o nome Radassa ou Adassa? Quer dizer murta. O que é a murta? A murta é uma planta que é extremamente cheirosa. Elas têm flores verdes todo o tempo, mesmo durante a época da seca. Ela embeleza o ambiente e ela, a sua folha, quando é exprimida, dá um belo perfume. Isso nos faz lembrar o que Paulo diz a respeito da igreja, lá escrevendo em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Então, notemos aqui que a igreja ela é o bom cheiro de Cristo. Ninguém deixa de sentir o odor, o aroma da igreja. Os que se perdem percebem que estão indo para a morte. Odeiam aquilo que a igreja faz. Mas os que se salvam percebem que estão indo para a vida. Então, Esther, a Radassa, né, significa murta, porque a igreja é esta murta que exala o bom cheiro de Cristo entre os homens. E Esther, o nome persa dela, quer dizer estrela. É a estrela. E assim como Cristo é o sol da justiça, assim como Cristo é a resplandecente estrela da manhã, a igreja ela é comparada às estrelas que estão no firmamento. A resplandecente estrela da manhã, que na verdade é o planeta Vênus,
é a primeira estrela que aparece no anoitecer e é também a última estrela que desaparece no amanhecer. A estrela da alva. Tem até uma música popular brasileira que diz: a estrela da alva no céu desponta. Né? Então, é aquela. Cristo foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos. É o primeiro que foi glorificado. Mas o céu será. Não tem só essa estrela, tem as outras estrelas. E estas outras estrelas são a igreja. Lembrem de Abraão? Quando ele creu, Deus disse: assim será a sua descendência, como as estrelas que você está vendo. Os filhos de Abraão, que são os filhos segundo a fé, eles são estrelas. E lá no livro de Daniel, no capítulo 12, o livro de Daniel, versículo 12, versículo 3, diz assim: os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. O sábio é o servo de Deus. Nós vimos isso bem no livro de Provérbios. É aquele que teme a Deus. E eles sempre brilharão. Serão como estrelas que fulgirão. Né? Estrelas que fulgirão no firmamento. Esther quer dizer estrela. Então, com isso, nós vemos como temos muito a aprender a respeito da igreja com Esther, com Noemi e com Ruth. Agora nós vamos falar das personagens masculinas. Elas não são as principais, mas elas também existem, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esther. E nós vamos ver que elas também tipificam, elas também são tipos, elas também são símbolos. No livro de Ruth, a personagem masculina é Boaz. No livro de Esther, nós temos 3 personagens masculinas: Mardoqueu, Amã e Assuero. Então vamos ver o que cada um deles simboliza, o que cada um deles tipifica. Comecemos no livro de Ruth e vamos falar de Boaz. Boaz é aquela personagem em cujo campo Ruth vai respigar e que acaba remindo a família, se casando com Ruth e dando sequência à família de Elimeleque, que haveria de se tornar a casa real de Davi, a linhagem messiânica. Primeira coisa que nós podemos observar é o significado do nome Boaz. Boaz quer dizer fortaleza. E já isso nos mostra que ele tipifica Jesus. Boaz é um tipo de Cristo, porque o seu nome quer dizer fortaleza, o seu nome quer dizer forte. E quando vamos a Isaías capítulo 9, versículo... Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é chamado de Deus Forte. E Boaz quer dizer forte, quer dizer fortaleza. Jesus é aquele que quebrou os nossos grilhões, quebrou a nossa escravidão do pecado, nos libertou.
com a sua mão forte, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo. Então, Jesus é o Deus forte. Então, já pelo seu nome, Boaz mostra que é tipo de Jesus. Mas algumas características que nós vemos na narrativa do livro de Ruth nos mostram que Boaz é tipo do Senhor Jesus. Faz referência a Jesus. Em primeiro lugar, o livro de Ruth nos mostra que Boaz era o senhor da terra, o dono do campo onde Ruth foi obter a sua subsistência, onde ela foi respigar. Ele era o senhor da terra, ele era o dono da terra. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Todo mundo que diz o apóstolo João no Evangelho, João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o dono de todas as coisas porque ele fez todas as coisas. E o Criador é dono das criaturas. Mas não só porque ele fez. Jesus, ele é dono de todas as coisas porque ele sustenta todas as coisas. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus sustenta todas as coisas. E sustentar todas as coisas faz com que ele continue sendo dono. Porque eu disse, quem faz alguma coisa é dono. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer uma caixinha de madeira, eu sou o dono daquela caixinha de madeira, porque fui eu que fiz. Agora, se eu pegar essa caixinha de madeira e jogar no lixo, eu deixo de ser dono. Se alguém for lá e pegar a caixa de madeira no lixo, não pode ser acusado de ser ladrão. Por quê? Porque eu abandonei. Eu me desfiz daquele objeto. Então eu era o dono, mas no momento em que eu abandono, eu deixo de ser. Mas a Bíblia diz que Jesus fez todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não abandonou as coisas, então ele continua dono de todas as coisas. Então Jesus é o dono de tudo porque fez, porque sustenta, mas aqui o escritor aos Hebreus fala uma outra coisa. Ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para comprar a humanidade. Pagou o preço dos pecados de toda a humanidade. E por isso, se ele pagou, ele se torna dono. Quando você compra alguma coisa e paga, você é dono daquilo. Não basta você comprar, você tem que pagar. Vocês já viram o caso de pessoas que, por exemplo, compram um carro financiado, não pagam o banco vai lá e toma o carro dele. Por quê? Porque ele deixou de ser dono porque não pagou. E tinha que pagar. Então, Jesus pagou. Ele pagou o preço dos nossos pecados, tendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E aí nós fomos comprados. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Jesus comprou a todos. A todos ele pagou, porque ele pagou o preço pelos pecados de todo o mundo. 1 de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos de todo o mundo. Ele comprou a todos, porque ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. É por isso que ele pode mandar as pessoas para o inferno. Lá no juízo final, ele só vai mandar as pessoas para o inferno, por quê? Porque ele comprou todas as pessoas. Todas as pessoas lhe pertencem. E como aquelas não obedeceram a ele e viveram na iniquidade, serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então Jesus é o dono de todas as coisas, porque é o criador de todas as coisas, porque é o sustentador de todas as coisas e porque comprou todos os homens, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Boaz era o senhor da terra, ele tipifica Cristo. Boaz, ele atentou para Ruth. Nós já lemos o texto aqui. Pela beleza física de Ruth, isso despertou a atenção de Boaz. E Boaz foi perguntar para o encarregado dos segadores quem era aquela moça. Depois Boaz foi falar com aquela moça e disse para que ela continuasse a respigar na sua terra, porque ele tinha ouvido falar do que ela tinha feito com Noemi. E por isso até abençoou, bendisse a Ruth. Depois disse que Ruth poderia comer junto com os seus empregados, comer e beber com seus empregados. E disse para que ela continuasse ali no campo, na sua terra, até que terminasse a colheita. Boaz despertou a sua atenção para com Ruth. Jesus também despertou a sua atenção para conosco. Ele deixou a sua glória para vir morrer por nós, porque nos amou. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus teve despertada a atenção. Jesus despertou a sua atenção para com a humanidade. E por isso executou o plano da salvação. Assim como Boaz, ele fala conosco para que nós não deixemos o seu campo, para que nós continuemos obedecendo a sua palavra, seguindo neste caminho da salvação. Assim como Boaz, ele permite que nós tenhamos comunhão com os seus servos. Por isso que ele nos coloca numa igreja local, onde nós nos amamos uns aos outros, levamos as cargas uns dos outros, somos companheiros. Assim como Boaz, ele nos remiu. Boaz pagou o preço para remir a família de Elimeleque. Ele pagou o preço das propriedades. Chamou até o parente mais chegado e forçou a tomar uma decisão. Jesus é o nosso Redentor, como diz um hino da nossa harpa. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Boaz mostra esta redenção. Ele pagou o preço da terra para remir a família. E não só pagou o preço, como também se casou com Ruth, para dar descendência à família de Elimeleque. Jesus não só nos comprou, mas vai casar conosco. Não para dar descendência, mas para que nós vivamos com ele para sempre. Então vemos aqui como Boaz realmente é tipo de Jesus. No livro de Esther, nós temos 3 personagens masculinas. Nós temos Amã, Mardoqueu e Assuero.
Primeiro nós vamos falar de Ramã e Mardoqueu e vamos falar deles conjuntamente. Por quê? Porque o livro de Esther, como eu disse, é um gênero narrativo, é um conto, e nós vemos ali o antagonismo, quer dizer, a luta, o conflito entre Amã e Mardoqueu. Amã simboliza o diabo e Mardoqueu simboliza Jesus. O apóstolo João escreveu, nós já falamos aqui sobre isso nesta aula, mas não lemos o texto. Então vamos ler o texto lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Deus disse no dia da queda do homem que o plano da salvação era pôr inimizade entre o homem, entre a humanidade e o diabo. E quem faria isso? Jesus. Então, este antagonismo entre Amã e Mardoqueu nos revela que a obra salvífica de Cristo é desfazer as obras do diabo. É por isso que Amã e Mardoqueu será sempre um o contrário do outro. Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. O diabo procura levar o homem à perdição e Jesus leva o homem à salvação. Então, um faz o contrário do outro. O diabo não tem nenhuma participação no processo da salvação. É um antagonista, é o inimigo das nossas almas. E Jesus é o amigo da nossa alma. Vamos ver, então, como um é o contrário do outro. Mardoqueu, ele foi o mensageiro da vida. Ele descobriu a conspiração contra o rei Assuero, denunciou isto a Esther, Esther contou ao rei, o rei descobriu que era verdade e mandou matar os dois traidores, Bigtã e Teres, que eram guardas da porta do rei. Então, Mardoqueu deu a vida para Assuero, tanto que Assuero, quando ele ouviu naquela noite que ele teve insônia, o que Mardoqueu havia feito, ele perguntou: o que eu fiz para este homem que praticamente me deu a vida? Porque pela sua ação eu não fui morto. Aí as pessoas disseram: não foi feito nada. Então Mardoqueu era o mensageiro da vida. Ele primeiro, pela sua mensagem, poupou a vida do rei. Segundo, ele, pela sua humilhação pública, quando saiu o decreto de Amã para matar o povo judeu, ele se humilha publicamente, ora e jejua e faz os judeus orarem e jejuarem pelo seu exemplo, e faz Esther interceder pelo povo. Foi graças a Mardoqueu que Esther denunciou Amã e livrou o povo. E ele, Mardoqueu, foi quem fez o decreto que garantiu a sobrevivência do povo judeu. Porque como ele não podia revogar o decreto feito por Amã, ele faz um decreto permitindo que os judeus se defendessem e matassem os seus inimigos. Então Mardoqueu é o mensageiro da vida. Ele trouxe vida para o rei, ele trouxe vida para o seu povo. Jesus é a vida. João, capítulo 1, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Mardoqueu, sendo o mensageiro da vida, é um símbolo de Cristo, que é a própria vida. E Jesus ainda disse: quem crê em mim,
passou da morte para a vida. Amã, ele é o mensageiro da morte. Ele mandou matar os judeus. Ele mandou fazer uma forca para matar o Mardoqueu. E na forca que ele fez para Mardoqueu, ele mesmo morreu e ele causou a morte de toda a sua família e de toda a sua nação, porque o que sobrava de Amaleque, que era o povo grande inimigo de Israel, e Amã pertencia a este povo, porque a Bíblia diz que ele era agagita, ou seja, ele era descendente de Agag. Agag era o rei de Amaleque que foi poupado por Saul quando Deus mandou destruir o povo de Amaleque. Então a família de Agag era o remanescente de Amaleque. E Amã acabou causando a morte de todos os seus filhos, de todos os seus familiares, de toda a sua família. Ele acabou causando a morte do seu próprio povo, Amaleque. Ele foi o causador de tudo isso, porque ele era o mensageiro da morte. O diabo, Jesus disse, João 8,44, ele é homicida desde o princípio. O diabo, ele mata a humanidade, ele mata o ser humano. E não mata só fisicamente, ele mata, e o que é pior, ele mata espiritualmente. Através da sua mentira, através do seu engano, ele não deixa que as pessoas creiam em Jesus e as pessoas morrem nos seus pecados, vivem na prática do pecado e por isso estarão para sempre separados de Deus. Então, Amã é um tipo do diabo porque ele é o mensageiro da morte. E Mardoqueu é o tipo de Cristo, porque ele é o mensageiro da vida. Mardoqueu, ele era humilde. Nós vamos encontrar Mardoqueu sempre no mesmo lugar, a porta do rei. Era ali a sua função e ele ficava ali. Quando ele é exaltado, porque havia livrado a morte, havia livrado o rei da morte, e quando o rei soube que nada tinha feito, perguntou para Amã o que se faria para o homem cuja honra o rei se agrada. E Amã, pensando que era ele, falou que devia vestir aquela pessoa com vestes reais, com a coroa real, e que ele montasse no cavalo do rei e que saísse assim pela cidade toda. E Assuero mandou que Amã fizesse isso com Mardoqueu. Mas quando terminou aquele dia em que Mardoqueu virou rei, podemos dizer assim, a Bíblia diz que ele saiu dali, tirou a veste real, tirou a coroa real, desceu do cavalo do rei e voltou para a porta do rei. Ele era um homem humilde. Ele não se deixava levar pelo poder, pelo orgulho. Não. Ele se humilhou publicamente para pedir a ajuda de Deus quando saiu o decreto de Amã. Ele se vestiu de saco e com cinza e ficou assim na praça em frente à fortaleza, porque daquele jeito ele nem podia entrar no palácio. Ele era humilde, ele se humilhou. E por isso Deus o exaltou. Ele acabou ficando no lugar do Amã. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nesta humildade de Mardoqueu, nós vamos encontrar um tipo de Jesus. Porque Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí em Mateus 11:29. Então, Jesus é manso e humilde de coração. Paulo, escrevendo lá em Filipenses, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. A máxima humilhação da história do universo foi a de Jesus, que deixou a sua glória como Deus Filho para se tornar homem e, como homem, se tornar réu e morrer como criminoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente sobre todo nome, porque a máxima humilhação vem a máxima exaltação. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e proclamará que Jesus é o Senhor. Então devemos ser humildes. Mardoqueu era humilde. E nesta humildade ele mostra que é tipo de Cristo. Amã, ao reverso, ele era soberbo. Era orgulhoso. Tanto que quando ele virou primeiro-ministro, ele logo conseguiu uma ordem do rei para que todas as pessoas se inclinassem e se prostrassem diante dele quando ele passasse. Ele se fez um deus, algo que não era comum. Se fosse lá no Egito, alguém pode dizer, mas Faraó mandou fazer isso com José também. Só que lá no Egito, Faraó era considerado um deus. Na Pérsia, não. A religião persa dizia que existiam dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. E o rei não era Deus, nem filho de Deus. Então ele conseguiu algo que nem o rei tinha, que as pessoas consideravam como rei. Por quê? Porque ele queria ser um Deus. Foi exatamente isso que o diabo quis ser. O que diz o profeta Isaías? Serei semelhante ao Altíssimo. E Ezequiel diz que por causa da sua formosura, o diabo teve soberba. A soberba foi o pecado do diabo, de ser igual a Deus. E Amã simboliza isso. E no fim, Amã caiu. Ele, querendo ser um Deus, acabou sendo executado e condenado à morte como um criminoso. Então, Amã simboliza o diabo na sua soberba e Mardoqueu simboliza Cristo na sua humildade. Mardoqueu era um homem compassivo, ele tinha compaixão, ele queria o bem das pessoas, ele não queria o mal das pessoas. Por isso que ele denunciou a trama contra o rei, porque ele não queria a morte do rei. Por isso ele se humilhou e como que pressionou Esther para interceder pelo povo, porque ele amava o seu povo, ele não queria o mal do seu povo. E mesmo quando Amã é denunciado e morto, nós vemos a compaixão de Mardoqueu. Porque quando Amã é denunciado e morto, o texto bíblico diz que Assuero entregou a casa de Amã nas mãos de Mardoqueu. Se eu fosse Mardoqueu, naquela mesma hora, aproveitando que o Amã já tinha sido enforcado, já enforcava todo mundo. Mas as pessoas só foram enforcadas no dia 13 de Adar, lá conforme o decreto do próprio Amã. E agora sim com um novo decreto. Por quê? Porque Mardoqueu esperou a hora certa para executar o juízo. É o que Jesus faz. Ele só vai executar o juízo lá no juízo final. Ele dá a todo homem a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Jesus é compassivo. A Bíblia diz que ele tinha compaixão da multidão que estava com fome. Ele tinha compaixão da mulher viúva que tinha perdido seu filho único. Ele tinha sempre compaixão. Ele é compassivo. Amã não, Amã era impiedoso. Ele era um opressor. É assim que Esther o chama. Lá Esther, capítulo 7, versículo 6. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Amã era opressor, ele oprimia as pessoas. Quando ele baixou o decreto para destruir os judeus,
Isso surpreendeu todo mundo, porque os judeus sempre eram bem vistos e bem tratados pelos reis da Pérsia. Mas ninguém falou nada. A Bíblia diz que a cidade ficou em confusão. Por quê? Porque ninguém ousava contrariar a Amã, porque senão seria morto. Ele era opressor. O diabo é opressor. O que diz Pedro lá na casa de Cornélio? Que Jesus veio curar a todos os oprimidos do diabo. Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, disse que ele veio trazer liberdade aos cativos, acabar com a opressão às pessoas. Né? Lá em Lucas, capítulo 4, Jesus diz assim, o Espírito, 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O diabo é opressor e Jesus veio desfazer as obras do diabo. Veio pôr em liberdade os oprimidos. Curar os oprimidos do diabo. Então, neste ponto, nós vemos também que Jesus trouxe a liberdade aos cativos, né? E, assim como Mardoqueu trouxe a liberdade para o povo judeu, e Amã era opressor. Ele queria oprimir. Mas assim como Mardoqueu acabou com a opressão de Amã, também Jesus acaba com a opressão do diabo. E para nós terminarmos este apêndice, esta pré-aula que é do apêndice, vamos falar do Assuero. Né? Eu disse que existia 3 personagens aí masculinas no livro de Esther. A mãe Mardoqueu, que havia um antagonismo, e nós temos o rei Assuero, que é Xerxes I. Assuero é o título, né, do rei da Pérsia, assim como Faraó é o título do rei do Egito. Assuero, nós podemos dizer que ele é um tipo de Deus, aí no caso a pessoa do pai. Por quê? Porque o livro de Esther começa mostrando que Assuero era o dono do mundo da época. Mostra todo o esplendor, que ele tinha um reino com 127 províncias e faz uma festa de 180 dias para celebrar com toda a máquina administrativa da Pérsia o seu esplendor e a sua glória. Isso nos lembra que Deus é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mundo e todos os que nele habitam. Ou lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus disse, porque toda a terra é minha. Então, Assuero, nessa posição de dono do mundo, tipifica a Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Mas Assuero também, no livro de Esther, ele depôs a Vasti pela sua desobediência. Tinha se casado com Vasti, e Vasti foi desobediente a ele, e ele a destituiu, tirou da sua posição. Isso nos faz fazer o que Deus fez com Israel. Ele se casou com Israel no livro do profeta Oséias. Nós vemos que ele se identifica como marido de Israel, mas um marido que é traído, porque Israel desobedece a Deus. Israel adultera, busca outros deuses, um verdadeiro adultério. E por isso, o que a Bíblia diz? Que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E por isso, então, Deus depôs Israel, destituiu Israel e criou um novo povo, que é a igreja. E agora Deus está a tratar com a igreja. Mas vejam que Vasti não foi morta. Ao contrário, a história fala, Heródoto, quando fala da esposa de Xerxes, que era Amestris, que ele chama de Amestris, que se entende que é a Vasti, diz que ela morreu em grande velhice. Ou seja, Assuero a destituiu do cargo de rainha,
mas não mandou matá-la. Foi o que Deus fez com Israel. Destituiu Israel da condição de povo de Deus, mas não o matou. Pelo contrário, Deus tem preservado o povo judeu durante todos estes séculos. Por quê? Porque Deus vai salvar Israel. Existe uma promessa de Deus para salvar Israel. Então, cuidado, quando a gente diz que Deus destituiu Israel e colocou a igreja, não quer dizer que Deus substituiu a igreja. É Israel pela igreja que Deus não tem mais nada com Israel. Não. Essa é a chamada teologia da substituição, doutrina da substituição, que está errada. Deus parou de tratar com Israel, conforme a revelação que Deus deu ao profeta Daniel das 70 semanas. Quando veio o Messias e o Messias se foi, parou o tratamento de Deus com Israel. Agora, Deus continua cuidando de Israel, preservando o povo de Israel. Por quê? Porque depois que a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel. É a última semana da revelação das 70 semanas de Daniel. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o remanescente de Israel será salvo. Está lá os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. O remanescente de Israel será salvo. Então Deus ainda vai tratar com Israel. Israel ainda tem papel a cumprir no plano da salvação da humanidade. Assim como Vasti não foi morta, Israel não foi morta. Mas Assuero se casa com Esther. Então Jesus agora tem a igreja. Deus tem a igreja. E esse casamento durou para sempre, até a morte. Né? O casamento de Cristo com a igreja é para sempre. Deus ainda vai tratar com Israel, mas depois Israel é inserido na igreja. O Israel salvo é inserido na igreja para viver para sempre com o Senhor. Primeiro passando os 1000 anos como reino sacerdotal e povo santo, que Israel nunca foi e Deus quer que ele seja. Isso vai acontecer no milênio. Assuero, ele engrandeceu Amã e depois, pela soberba de Amã, o mandou matar. Deus engrandeceu o querubim ungido, o colocou como o primeiro de todos os anjos, mas depois o condenou à morte eterna no lago de fogo e enxofre. Ele agora não é mais o querubim ungido, ele é o diabo. Assuero, ele mandou matar Amã. Ao notar a sua maldade, como eu disse, Deus condenou o diabo e os seus anjos. Assuero demonstrou benevolência com Esther. 2 vezes estendeu o cetro a Esther, porque ela foi falar com ele sem ser chamada, e se ele não estendesse o cetro, a pessoa que vinha tentar falar com ele sem ser chamada era morta. Mas quando ele estende o cetro, ele dá vida a Esther. Foi o que Deus fez. Ele estendeu o seu cetro. Ele mandou Jesus Cristo para nos dar vida. O Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Assuero estendeu o cetro e deu vida a Esther, Deus, o Pai, mandou Jesus, e através de Jesus nós temos a vida eterna. E por fim, Assuero, ele entregou o seu anel para Mardoqueu, para que Mardoqueu redigisse o decreto e desse vida ao povo judeu. E deu o lugar de Amã para Mardoqueu. Mardoqueu passou a governar o Império Persa. Assim também o Pai deu todo o poder a Jesus, depois que ele nos deu a vida. O que Jesus disse? Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Pai deu
todo o poder a Jesus, porque ele venceu o pecado, venceu o diabo e venceu o mundo. Vemos assim, irmãos, como é extremamente salutar vermos a tipologia bíblica. Como nós aprendemos, sob esta perspectiva, as riquezas espirituais. Os livros de Ruth e de Esther são verdadeiros tesouros tipológicos. Suas personagens nos ensinam muito sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o Pai e até sobre o diabo. Amém.